Estado sem esforço. Primeira parte. O jogador de basquete com melhor aproveitamento nos lances livres não é Michael Jordan nem Steph Curry. É Elena Delle Donne. Sua taxa de sucesso na linha de lance livre durante sua carreira é de 93,4%. É a mais alta da história tanto da Liga Americana Feminina, WNBA, quanto da masculina, NBA.6. Seu segredo é confiar no processo simples que pratica desde a época da escola. Elena vai até a linha, acha o ponto certo com o pé direito, alinha os pés, quiça a bola 3 vezes, fazendo um L com o braço, ergue-o e lança a bola. Quando se mantém tudo simples, há menos coisas para dar errado, ela diz. E qual seria a parte mais importante do processo? Não pensar demais. O mais importante na linha de lance livre é não deixar coisas demais entrarem na cabeça. Em outras palavras, o segredo do sucesso de Elena é a capacidade de alcançar o que chamo de estado sem esforço. Você é como um supercomputador projetado com recursos extremamente poderosos. Foi construído para aprender depressa, resolver problemas intuitivamente e calcular sem esforço a próxima ação correta. Em condições ideais, seu cérebro trabalha a uma velocidade incrível. Mas, da mesma forma que um supercomputador, seu cérebro nem sempre alcança o desempenho ideal. Pense em como o computador fica mais lento quando o disco rígido está cheio demais de arquivos e dados de navegação. A máquina ainda tem uma potência excelente, mas está menos disponível para cumprir funções essenciais. Do mesmo modo, quando seu cérebro está cheio de tralha como premissas equivocadas, emoções negativas e padrões de pensamento tóxicos, você tem menos energia mental disponível para realizar o que é mais essencial. Um conceito da psicologia cognitiva chamado teoria da carga perceptiva 8 explica por que isso que acontece. A capacidade de processamento do cérebro é grande, mas limitada. Ele já processa mais de 6.000 pensamentos por dia. 9 assim, quando encontramos informações novas, o cérebro tem que decidir como alocar os recursos cognitivos remanescentes. E, pelo fato de o cérebro ser programado para priorizar as emoções com elevado valor afetivo como medo, ressentimento ou raiva, essas emoções fortes geralmente vencem a disputa, nos deixando com ainda menos recursos mentais para dedicar às coisas que importam. Quando seu computador fica lento, você só precisa clicar em alguns botões para limpar os arquivos e os dados de navegação. Imediatamente a máquina passa a funcionar melhor e mais depressa. De maneira similar, é possível usar táticas simples para se livrar de toda a tralha que desacelera o disco rígido de sua mente. Ao clicar em alguns botões, seu estado sem esforço original pode ser restaurado. Talvez você já tenha experimentado como é retornar ao estado sem esforço. Imagine o fim de um longo dia. Você está com uma dor de cabeça que não passa. Não se lembra de onde deixou celular, nem as chaves. Até as solicitações mais simples e razoáveis, um cliente lhe pede uma informação numa mensagem de voz confusa, ou seu filho quer que você vá buscá-lo após a aula de piano o enchem de frustração. Um feedback construtivo do chefe o tira dos eixos, você se convence de que é um fracasso. Trata o cônjuge com irritação e não encontra as palavras certas para expressar como se sente sobrecarregado. Porque tudo é tão difícil, você se pergunta. Então, depois de uma boa refeição, um banho quente e uma bela noite de sono, tudo parece diferente. Você acorda com a cabeça leve, grato por mais um dia. Encontra o celular e as chaves bem onde os deixou. Imediatamente, sabe como responder ao cliente. O recado nem era tão confuso assim, afinal de contas, e o faz com gentileza. O que você mais quer é estar no carro com seu filho por alguns minutos na volta da aula de piano. Você encontra as palavras certas para dizer ao seu cônjuge: sinto muito por aquilo. Por favor, me perdoe. Agradece sinceramente ao chefe pelo feedback. Sua confiança na própria capacidade é restaurada. Quando retorna ao estado sem esforço, você se sente mais leve e mais iluminado. Primeiro, você se sente menos pesado, sem fardos. De repente, tem mais energia. E você também se sente mais cheio de luz. Quando remove os fardos do coração e as distrações da mente, consegue enxergar com mais clareza. É capaz de discernir a ação correta e de iluminar o caminho certo. O estado sem esforço é aquele em que você está fisicamente descansado, emocionalmente aliviado e mentalmente energizado. Está 100% presente, atento e focado no que é essencial naquele momento.
É capaz de fazer com facilidade o que mais importa. Quando seu computador fica lento, você só precisa clicar em alguns botões para limpar os arquivos e os dados de navegação. Imediatamente a máquina passa a funcionar melhor e mais depressa. De maneira similar, é possível usar táticas simples para se livrar de toda a tralha que desacelera o disco rígido de sua mente. Ao clicar em alguns botões, seu estado sem esforço original pode ser restaurado. Talvez você já tenha experimentado como é retornar ao estado sem esforço. Imagine o fim de um longo dia. Você está com uma dor de cabeça que não passa. Não se lembra de onde deixou celular, nem as chaves. Até as solicitações mais simples e razoáveis, um cliente lhe pede uma informação numa mensagem de voz confusa, ou seu filho quer que você vá buscá-lo após a aula de piano o enchem de frustração. Um feedback construtivo do chefe o tira dos eixos, você se convence de que é um fracasso. Trata o cônjuge com irritação e não encontra as palavras certas para expressar como se sente sobrecarregado. Porque tudo é tão difícil, você se pergunta. Então, depois de uma boa refeição, um banho quente e uma bela noite de sono, tudo parece diferente. Você acorda com a cabeça leve, grato por mais um dia. Encontra o celular e as chaves bem onde os deixou. Imediatamente, sabe como responder ao cliente. O recado nem era tão confuso assim, afinal de contas, e o faz com gentileza. O que você mais quer é estar no carro com seu filho por alguns minutos na volta da aula de piano. Você encontra as palavras certas para dizer ao seu cônjuge: sinto muito por aquilo. Por favor, me perdoe. Agradece sinceramente ao chefe pelo feedback. Sua confiança na própria capacidade é restaurada. Quando retorna ao estado sem esforço, você se sente mais leve e mais iluminado. Primeiro, você se sente menos pesado, sem fardos. De repente, tem mais energia. E você também se sente mais cheio de luz. Quando remove os fardos do coração e as distrações da mente, consegue enxergar com mais clareza. É capaz de discernir a ação correta e de iluminar o caminho certo. O estado sem esforço é aquele em que você está fisicamente descansado, emocionalmente aliviado e mentalmente energizado. Está 100% presente, atento e focado no que é essencial naquele momento. É capaz de fazer com facilidade o que mais importam. Capítulo 1. Inverter. E se isso pudesse ser fácil? 4 da manhã e estou acordada editando fotos. É sério, isso? Kim Jenkins queria fazer o que era realmente importante, mas estava sobrecarregada. Para começar, a universidade onde ela trabalhava passava por uma grande expansão. A base de clientes dobrara nos últimos anos, mas eles funcionavam praticamente com o mesmo número de funcionários e os mesmos recursos de antes. Com a expansão da instituição viera o aumento generalizado da complexidade. Havia políticas internas novas e difíceis de decifrar. Os processos tinham ficado ineficientes e agora todos os projetos e programas exigiam mais tempo e energia. Pessoas bem intencionadas tinham somado coisas, mas nunca subtraído. Tarefas que eram simples foram transformadas em desafios enlouquecedores e desnecessariamente complicados. Por consequência, o esforço necessário para fazer seu trabalho se tornará hercúleo. E que entendia a ser muito dura consigo mesma. Ela disse: eu achava que, se não me empenhasse muito, sacrificando todo o tempo que tinha para mim, eu estaria sendo egoísta. Então, um dia, caiu a ficha. As coisas eram muito mais difíceis do que deveriam ser. Enxerguei tudo como realmente era. Camadas e mais camadas de complexidade desnecessária. Aquilo se expandia o tempo todo e eu sufocava no meio de tanta confusão. Kim decidiu que era hora de mudar. Quando estivesse diante de uma tarefa que parecesse impossível, ela perguntaria: não tem um jeito mais fácil? Pouco depois, um professor perguntou se a equipe de audiovisual dela poderia gravar um semestre inteiro de um curso. Era a oportunidade perfeita para testar sua nova abordagem. Se fosse antes, ela teria se atirado de cabeça na tarefa, colocaria a equipe para trabalhar durante 4 meses e procuraria modos de ir além, acrescentando trilhas sonoras, introduções, finalizações e gráficos. Dessa vez, ela parou e se perguntou-se: havia um jeito mais fácil de obter o resultado desejado. Uma rápida conversa revelou que os vídeos seriam para um único aluno que não poderia ir às aulas por conta de compromissos esportivos.
Ele não precisava de uma gravação muito bem produzida, cheia de recursos de som e imagem e só. Queria um modo de acompanhar a matéria. Então ela pensou, e se o professor simplesmente pedisse a outro aluno que gravasse as aulas com o celular? Ele ficou satisfeitíssimo com a solução, disse Kim. E isso só lhe custou alguns minutos de planejamento, em vez de meses de trabalho de toda a equipe de audiovisual. Trabalho não precisa ser sinônimo de dificuldade. Muitas vezes sacrificamos nosso tempo, nossa energia e até nossa sanidade mental por acreditar que o sacrifício é essencial por si só. O problema é que a complexidade da vida moderna criou uma falsa dicotomia entre coisas que são essenciais e difíceis e coisas que são triviais e fáceis. É quase uma lei natural para algumas pessoas: se uma coisa é fácil, então ela não é tão importante. A linguagem ajuda a revelar nossos pressupostos mais arraigados. Pense nestas frases reveladoras. Quando realizamos algo importante, dizemos que exigiu sangue, suor e lágrimas. FDFDD. Afirmamos que grandes feitos são duramente conquistados, quando poderíamos dizer apenas conquistados. A linguagem também denuncia nossa desconfiança da facilidade. Quando falamos de dinheiro fácil, insinuamos que foi obtido por meios ilegais ou questionáveis. Usamos a expressão falar é fácil como crítica, em geral quando buscamos invalidar a opinião de alguém. Acho curioso recorrermos a frases como não vai ser fácil, mas vai valer a pena, ou vai ser bem difícil conseguir isso, mas temos que tentar. É como se todos aceitássemos automaticamente que o jeito certo é, de forma inevitável, o mais difícil. Em minha experiência, raramente isso é questionado. Na verdade, se uma pessoa desafiar esse dogma, pode até pegar mal para ela. Nem paramos para pensar que algo essencial e valioso pode ser feito com facilidade. E se o maior impedimento para fazermos o que importa for o falso pressuposto de que aquilo envolve um esforço imenso? E se passarmos a pensar que, se algo parece difícil, é porque ainda não encontramos o jeito mais fácil de fazê-lo? O caminho do menor esforço. Nosso cérebro é configurado para resistir ao que percebe como difícil e receber bem o que percebe como fácil. Essa predisposição é chamada de princípio da facilidade cognitiva ou princípio do menor esforço. É nossa tendência a tomar o caminho de menor resistência para obter o que queremos. Não precisamos ir longe para ver o princípio em ação. Compramos algo na lojinha de conveniência caríssima da esquina, porque é mais fácil do que pegar o carro e ir até a loja no centro onde o preço é menor. Deixamos a louça na pia e não na lava. Louça porque exige um passo a menos. Permitimos que o filho adolescente mande mensagens durante o jantar porque é mais fácil do que iniciar uma discussão tentando impor a regra de não usar celular à mesa. Aceitamos a primeira informação minimamente plausível que encontramos na internet sobre algum assunto porque é o jeito mais fácil de ter nossas perguntas respondidas. E assim por diante. Do ponto de vista evolutivo, a tendência à facilidade é útil. Na maior parte da história humana, ela tem sido fundamental para nossa sobrevivência e nosso progresso. Imagine se os seres humanos tivessem uma inclinação para o caminho de maior resistência. E se o cérebro de nossos ancestrais houvesse sido programado para perguntar qual é o jeito mais difícil de arranjar comida, de dar abrigo à família, de manter as relações dentro da tribo, eles não teriam sobrevivido. Nossa perpetuação como espécie vem da preferência inata pelo caminho de menor esforço. Sendo assim, e se, em vez de combater nosso instinto de buscar o caminho mais fácil, nós o adotássemos e até o usássemos em proveito próprio? E se, em vez de perguntar como fazer esse projeto dificílimo mas essencial, simplesmente invertêssemos o raciocínio, e se esse projeto essencial pudesse ser facilitado? A ideia de trabalhar menos nem sempre é bem vista. As pessoas se sentem preguiçosas e culpadas por não fazerem um esforço extra sempre que podem. Como vimos, essa mentalidade, consciente ou não, pode ter raízes na ideia puritana de que o ato de fazer coisas difíceis tem um valor inerente. O puritanismo, além de acolher a dificuldade, também se ampliou e nos fez desconfiar da facilidade. Como se esforçar além da conta num momento fundamental da minha carreira, fui procurado por uma importante empresa de tecnologia para realizar 3 apresentações sobre liderança. Se eu me saísse bem, eles estariam dispostos a me contratar para o ano seguinte ou até para um período maior. Era exatamente o tipo de salto profissional de que eu precisava.
Eu compreendia bem as necessidades da empresa e tinha um conteúdo pronto que os líderes já haviam aprovado. Na tarde anterior à primeira apresentação, decidi acrescentar alguns toques finais. O material todo já parecia bom, mas eu temia que não parecesse bom o bastante. Achei melhor jogar tudo fora e recomeçar. Fui dominado por uma nova ideia que acreditava que os encantaria. Acabei ficando a noite toda acordado, reescrevendo a apresentação. Produzi novos slides e novas apostilas, tudo isso, claro, sem testar nem passar por novas aprovações. No dia seguinte, dirigi até a sede da empresa me sentindo exausto. Minha mente estava confusa. Quando cheguei, funcionava com o restinho de minha energia nervosa. Ao começar a apresentação, senti um nó na barriga. A abertura estava mal feita. Como os slides não eram familiares para mim, eu ficava me virando para ver o que estava na tela. Um dos primeiros slides não transmitiu a ideia que eu tentava passar. Em resumo, foi um fracasso. Eu tinha recebido uma oportunidade incrível e estraguei tudo. O cliente cancelou as 2 outras apresentações. Não me ofereceu o contrato prolongado. Foi meu fracasso profissional mais humilhante. Quando refleti sobre como as coisas tinham dado tão errado, a razão ficou óbvia. Acertar na apresentação era tão importante. Para mim que pensei demais. Elaborei demais. Tentei demais. Como consequência, arranquei a derrota das garras da vitória. O que aprendi? Esforçar-se além da conta torna mais difícil obter o resultado que se quer. O que percebi? Em quase todos os fracassos que tive na vida, cometi o mesmo erro. Quando fracassava, raramente era por não ter me esforçado o suficiente, mas porque me esforçara demais. No decorrer da vida, somos condicionados a acreditar que, para ter um resultado acima das expectativas, temos que trabalhar além do necessário. Assim, tornamos as coisas mais complicadas do que precisam ser. Inversão sem esforço. Carl Jacobi, matemático alemão do século XIX, tinha a fama de resolver problemas muito difíceis e espinhosos. Ele descobriu que, para fazer isso com mais facilidade, menos imer. Querem, ou deve-se inverter, sempre inverter. Inverter significa virar um pressuposto ou abordagem de cabeça para baixo, trabalhar de trás para a frente, perguntar, e se o oposto fosse verdadeiro? A inversão pode ajudar a perceber insights óbvios que você deixou passar porque estava olhando o problema de um único ponto de vista. Ela pode destacar os erros do seu raciocínio. Pode abrir a mente para novas maneiras de fazer as coisas. Presumir que todas as coisas que têm valor exigem um esforço enorme é um jeito de olhar o problema. Para muitos, é o único jeito. Eles aprenderam a resolver problemas mesmo quando estão exaustos ou sobrecarregados. São bons em fazer as coisas avançarem apesar das dificuldades. Inversão sem esforço significa olhar os problemas pelo ponto de vista oposto. Significa perguntar, e se isso fosse fácil? Significa aprender a resolver problemas num estado de foco, clareza e calma. Significa ficar bom em fazer as coisas avançarem, investindo menos esforço. Há 2 maneiras de conquistar todas as coisas que são realmente importantes. Podemos, ganhar poderes sobre-humanos para fazer todo o trabalho absurdamente difícil, porém essencial, ou nos aprimorarmos em tornar mais fácil o trabalho absurdamente difícil, porém essencial. Quando invertemos a questão, até as tarefas cotidianas que parecem esmagadoras ficam mais fáceis. Por exemplo, outro dia eu estava arrumando meu escritório. Enquanto examinava o cômodo, vi uma impressora velha que havíamos substituído fazia pouco tempo. Estava no chão do escritório havia algumas semanas, ocupando espaço. Ela me incomodava toda vez que eu a via ali. Mesmo assim, sempre que a olhava, eu pensava em todos os passos necessários para lidar com ela, decidir se guardava ou descartava, ver o custo de substituir os cartuchos, achar um lugar que a aceitasse como doação. Toda vez, o trabalho envolvido era suficiente para uma voz sussurrar em minha cabeça, complicação demais, e eu logo me resignava a deixá-la no chão. No entanto, dessa vez me perguntei, e se isso pudesse ser fácil? E se todos aqueles passos que eu presumia que a tarefa exigia na verdade não fossem necessários? Então ergui os olhos de minha mesa e, por acaso, vi um dos operários de uma obra pela janela do escritório. Fui lá fora e perguntei se ele queria ficar com a impressora de graça. Ele disse que sim e a levou. O problema foi resolvido em 2 minutos.
Quando nos sentimos assoberbados, pode ser que não seja algo inerente à situação. Talvez a gente só esteja complicando demais as coisas. Fazer a pergunta "e se isso pudesse ser fácil?" é um jeito de redirecionar nosso raciocínio. Talvez pareça impossível de tão simples, mas é exatamente por isso que funciona. Enfraqueça o impossível. O abolicionista americano William Wilberforce abordou com grande convicção uma missão aparentemente impossível. 15 Como membro do parlamento da Grã-Bretanha no início do século XIX, ele lutava pela abolição da escravidão. Queria combater o comércio de escravos com uma legislação abrangente que desse fim a esse sistema bárbaro e desumano. No entanto, apesar de todo o seu esforço e fervor, ele não conseguia nenhuma mudança nas leis. As forças que trabalhavam contra ele eram imensas. Existiam grupos poderosos decididos a proteger o status quo e espectadores concentrados demais em outras coisas para se importar. Até tinha quem se importasse, mas não a ponto de fazer os sacrifícios necessários. As barreiras eram grandes demais. Então James Stephen, um de seus colegas abolicionistas, teve uma ideia. Em vez de continuar atacando o sistema de frente, ele sugeriu uma abordagem indireta. Em 1805, Stephen escreveu um panfleto intitulado Guerra Disfarçada, ou a Fraude das Bandeiras Neutras 16, em que argumentava contra o uso de bandeiras neutras em navios de nações beligerantes. Numa época em que a França e a Inglaterra estavam em guerra, os cargueiros franceses navegavam com a bandeira americana neutra para se aproveitar da lei marítima que os protegia de ataques inimigos. A maioria dos navios negreiros que iam para as Índias Ocidentais também usava a bandeira americana porque, sob a legislação da época, não poderiam ser detidos pela Marinha Britânica. Stephen imaginou que, se a Inglaterra mudasse a lei e removesse essa proteção, nenhum comerciante de escravos ousaria deixar que sua embarcação fizesse a viagem. Sem a proteção das bandeiras neutras, grande parte do comércio britânico de escravos seria eliminado. Com medo de que seus argumentos fossem rejeitados caso mencionasse o comércio de escravos, Stephen se limitou às questões da guerra. Seu tratado aparentemente não controvertido foi logo publicado e não enfrentou muita oposição. Na verdade, esse texto deliberadamente maçante que parecia inócuo era um cavalo de Troia. A partir de janeiro de 1807, o Conselho Privado da Grã-Bretanha baixou a primeira de uma série de medidas contra Napoleão baseadas na abordagem de Stephen. O efeito foi o esperado. Embora ainda houvesse muitas batalhas a serem travadas em nome da abolição e da justiça racial. E ainda há a prática inescrupulosa de comercializar pessoas escravizadas foi formalmente proibida em todo o Império Britânico apenas 2 meses depois, com a aprovação da Lei de Abolição do Comércio de Escravos. Não há dúvida de que algumas metas são dificílimas, quase impossíveis. No entanto, às vezes até os objetivos mais grandiosos podem se tornar menos difíceis quando procuramos uma abordagem indireta. Passagem só de ida para o fácil. A Southwest Airlines fez exatamente isso quando enfrentou um tipo diferente de crise. Desde a fundação da companhia aérea, seu modelo de negócios dependia de manter os custos baixos e fazer os aviões permanecerem o menor tempo possível em solo. Essas duas metas eram incompatíveis com o sistema tradicional de impressão de cartões de embarque. Com a tecnologia do sistema de reservas disponível na época, produzir bilhetes em papel especial para cada passageiro saía caro e a impressão era demorada. Assim, os executivos precisaram decidir se valia a pena pagar $2 milhões para montar um sistema moderno de emissão. A defesa da criação do novo sistema era contundente. A administração pensava que, se não o criassem, corriam o risco de falir. Mas $2 milhões eram um golpe forte nas finanças de uma empresa de baixo custo, principalmente com algo que não tinha nenhuma utilidade além de se adequar às práticas do setor. Herbie Keller, um dos fundadores da Southwest, insistiu que tinha que haver uma solução melhor. Estávamos numa reunião da direção tentando descobrir o que fazer, ele recorda, quando alguém perguntou de repente: é mesmo tão importante para nós? O que as outras companhias acham que é um cartão de embarque? Não é mais importante o que nós achamos que é? Todos respondemos que só importava nossa opinião. E o diretor disse: então por que simplesmente não imprimimos um pedaço de papel que diga isto é um cartão de embarque? 19. Foi o que eles fizeram. Em vez de perder tempo e dinheiro montando um sistema caro para imprimir os bilhetes, a Southwest
Decidiu emitir cartões de embarque impressos em papel comum e extraídos em máquinas automáticas simples. O mero questionamento da necessidade das características e das funções complexas de um sistema caro de emissão de bilhetes revelou uma solução muito mais simples, barata e fácil de executar. Você se surpreenderia com a frequência com que surge uma solução mais fácil quando as premissas que fazem o problema parecer difícil são eliminadas. Consegue empurrar algo morro abaixo? Seth Godin, autor de diversos livros sobre marketing, disse o seguinte: se você está pensando em como é difícil empurrar uma empresa morro acima, ainda mais quando você mal começou, por que não abre uma empresa diferente que possa empurrar morro abaixo? Reid Hoffman, um dos fundadores do LinkedIn, declarou: aprendi que parte importante da estratégia de negócios é resolver o problema mais simples, mais fácil e mais valioso. Somos levados a crer que, para ter um sucesso extraordinário, temos que fazer as coisas que são difíceis e complicadas. Mas, em vez disso, devemos procurar oportunidades que sejam altamente valiosas e também simples e fáceis. Arianna Huffington costumava aceitar a premissa de que tudo o que valia a pena fazer exigia um esforço sobre-humano. Com o tempo, porém, ela concluiu que só teve sucesso verdadeiro quando parou de trabalhar além da conta. É uma ilusão coletiva achar que o excesso de trabalho e o esgotamento são o preço que precisamos pagar para sermos bem-sucedidos, ela diz. É claro que há caminhos difíceis para o sucesso. É claro que há exemplos de pessoas que tiveram êxito contra todas as probabilidades. Elas empurraram sua pedra morro acima graças ao mais puro esforço. É um feito heróico. E heróis criam ótimas histórias. Quando removemos a complexidade, até o mínimo esforço pode fazer avançar o que mais importa. Mas essas histórias criaram a falsa impressão de que empurrar a pedra morro acima é o único caminho para o sucesso. E se, para cada pessoa que se deu bem na vida por meio de um esforço heróico, houver outras que se deram bem empregando estratégias menos extraordinárias. Vejamos o exemplo de Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos da história, que descreveu a estratégia de investimentos da Berkshire Hathaway como letargia beirando a preguiça. Eles não buscam investir em empresas que exijam um esforço enorme para obter lucratividade. Vão atrás de investimentos aos quais seja fácil dizer sim, empresas sem complicação, simples de administrar, com vantagens competitivas de longo prazo. Nas palavras de Buffett, não quero pular barras. Com 3 metros de altura, procuro as de 30 centímetros, sobre as quais eu possa dar um passo. Quando uma estratégia é tão complexa que cada passo é como empurrar uma pedra morro acima, faça uma pausa. Inverta o raciocínio. Pergunte: qual é o jeito mais simples de obter esse resultado? Na segunda ilustração da página 48, observamos que, quando removemos a complexidade, até o mínimo esforço pode fazer avançar o que mais importa. O ímpeto aumenta com a força da gravidade. A execução se torna sem esforço. Quando abandonamos a falsa ideia de que o caminho mais fácil só pode ser algo inferior, os obstáculos desaparecem. E, quando isso acontece, podemos começar a revelar nosso estado sem esforço.